Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos para mais essa live. Hoje é um dia muito especial porque a gente vai conversar sobre um assunto que vocês mandam muitas mensagens em todas as lives que a gente faz, quando a gente fala de saúde mental, que é o papel da família. Muitas pessoas escrevem para a gente, boa tarde, gente, boa tarde para você que está chegando. Muitas pessoas escrevem para a gente contando que às vezes não tem o apoio da família, que às vezes não sabem como conversar com a família sobre os sentimentos que tem, sobre o fato de precisar de ajuda. Então esse é o tema da nossa live de hoje e é com muita alegria que eu estou recebendo aqui a doutora Alexandrina Meleiro. Oi, doutora Alexandrina, boa tarde para a senhora, tudo bem? Boa tarde, Daiane. Um prazer estar aqui com você, sabendo do sucesso imenso que você tem feito nas lives aí nesse tempo todo de Setembro Amarelo. Ah, que querida, doutora, muito obrigada. Imagina, é uma alegria poder conversar com profissionais tão capacitados e importantes como a senhora. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui no sábado com a gente. Doutora Alexandrina, ela é, além de médica psiquiatra, doutora pela Faculdade de Medicina da USP e também ela é a vice-presidente do Conselho Científico da ABRATA, que é a Associação Brasileira dos Familiares, Amigos e Portadores dos Transtornos Afetivos. E por que a gente está conversando hoje, nesse sabadão que tem bastante gente em casa, porque a gente queria que mais pessoas pudessem acompanhar essa live? Porque nós recebemos, desde o começo da campanha, muitas mensagens, doutora Alexandrina, de pessoas falando que a família não entende uma dor emocional. Ou a família também, por outro lado, vendo que a pessoa precisa de ajuda e a pessoa não entende que está doente e precisa de ajuda. Então, são duas situações muito delicadas. Por isso, nós convidamos a senhora para conversar sobre esse tema. Para a gente começar, doutora Alexandrina, primeira coisa, vamos começar pela primeira coisa que eu falei. Quando o paciente está em sofrimento, tenta conversar com a família e a família não consegue compreender, diz que é frescura, que é mimimi, que vai passar. Como lidar com essa situação? Veja bem, é bastante difícil e quem está em sofrimento muitas vezes não encontra as palavras adequadas para se comunicar com a família, para se comunicar com os amigos. No momento exato onde ele está precisando de ajuda, as pessoas que estão à volta, principalmente familiares, mais amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, tem que perceber que ele está diferente, que ele está com alguma alteração de comportamento, ou está mais falante, mais agitado, ou está mais quieto, mais em si mesmado, está ausente, se recusa convite. Todas essas modificações, se nós estivermos alerta, nós vamos perceber de que a pessoa não está bem. Mas a grande maioria das pessoas estão muito voltadas para si mesmo, então não olha o outro. Não tem aquela empatia de perceber a dor do outro. Eu posso olhar para você, vejo linda, maravilhosa, mas você pode estar com alguma angústia. Até porque final de gestação, a gente tem preocupações. Várias. Mas você pode... Então, mas eu olho para a Daiane, não, ela está ótima, não tem nenhum problema. Mas a gente precisa ter empatia e perceber qual será os cuidados que a Daiane precisa agora. Será que ela está com alguma ansiedade, alguma preocupação? Eu estou citando você, mas é para que nosso público entenda que pode ser qualquer um. Não existe uma estrelinha, eu tenho doença mental e na testa a outra estrelinha não tenho doença mental. Todos nós somos factíveis de vir a desenvolver um transtorno. Claro que tem um componente genético que isso favorece, mas além do componente genético, tem circunstâncias ambientais, tem estressores, tem acontecimentos intraútero, na primeira infância, na adolescência, na vida adulta, que vão contribuir para o eclodir de algum transtorno mental. E nessa época de pandemia, isso ficou muito mais presente. Eu nunca vi falar tanto de saúde mental quanto nessa nova era pandêmica. Tá? O assunto está sendo falado, mas muitas pessoas ainda têm reservas de aceitar a fragilidade, que não é fragilidade, é o adoecimento
e que precisa de cuidado, precisa buscar ajuda de profissionais adequados e competentes. Para quem está chegando agora na nossa live, o nosso tema de hoje é do preconceito ao acolhimento, o papel da família no tratamento das doenças mentais, como a família pode ajudar, como a pessoa pode pedir ajuda. E a gente está conversando com a doutora Alexandrina Meleiro, que é médica psiquiatra e também representa a ABRATA, que é a Associação Brasileira dos Familiares, Amigos e Portadores dos Transtornos Afetivos. Doutora, eu acho que é muito importante a gente falar, a primeira pergunta que eu lhe fiz é a dificuldade do doente de conversar com a família sobre isso. Mas a situação contrária também é muito comum. A família percebe, né, que a pessoa está doente, mas essa pessoa não entende que está doente, não quer aceitar o tratamento. Como é que a gente pode, se é que tem como, né, doutora, convencer uma pessoa de que ela de fato precisa ir a um psiquiatra, precisa ir a um psicólogo? Como conversar sobre isso? Veja bem, assim, quando você pergunta, será que tem como? Sempre tem como. Tanto a pessoa que está com algum problema mental, alguma alteração de comportamento, alguma angústia, ansiedade, tem como falar com a família, como o contrário, a família falar. O que nós temos que ver é o meio como fazer isso, às vezes não fazer julgamento, não fazer crítica, você está louco, maluco? Claro que eu não vou aceitar que eu estou louca, maluca e não vou querer tratamento. Olha, Alexandrina, você está estranha, você está mais quieta, me parece que você está ansiosa, você está com alguns medos, você está com fobia de pegar o vírus, você está isso. Se a pessoa vai falando, e isso é uma das grandes atividades da Brata, nós orientarmos familiares para aquelas pessoas que não aceitam a doença, de como o familiar começar a abordar. Nós falamos assim, vamos comendo um mingauzinho pela beirada, vamos trazendo o assunto, vamos falando coisas suaves, contando episódio de outras pessoas que também têm o transtorno, que também teve a doença, que procurou tratamento, que melhorou, que venceu e que agora está equilibrado, porque o que nós sabemos, que a pessoa quando busca ajuda, acerta o tratamento com um médico de competência que conheça o transtorno, ela passa a ter vida normal. A doença não atrapalha. E isso é importante porque, assim, muitas vezes nós temos o estigma, mas o pior estigma é o estigma da própria pessoa. O autoestigma. Eu não aceito porque eu não sou louco, eu não tenho fragilidade, vocês acham que eu estou com mimimi, eu não tenho nada. Nega a doença, nega os sintomas e nega ajuda. Então, cabe à família, cabe aos colegas, aos amigos. Isso que nós estamos fazendo é de extrema utilidade pública pelo alcance de pessoas que estão nos assistindo e que vão se identificar e com isso vão, tanto a família quanto a pessoa que sofre, vão desmistificar de que não é uma monstruosidade nós termos sentimentos que é naturais, mas esses sentimentos a determinado momento pode estar mais acentuado, mais fragilizado e, sem dúvida, tendo a ajuda correta, nós nos fortalecemos, encaramos e vivemos com qualidade, trabalhamos, temos uma vida em parceria com um cônjuge, seja marido, mulher, temos filhos, podemos fazer tudo. Eu, às vezes, brinco, Daiane, que louco tratado é normal. Agora, tem um preconceito. O psiquiatra só trata de louco? Não. Também trato de louco. Mas muitas vezes, muito antes de chegar no grau acentuado, para a gente dizer da loucura, que a pessoa está fora da casinha, nós tratamos de pânico, de ansiedade, de fobias, do toque, de depressão, de tantas outras coisas, transtornos compulsivos alimentares, transtorno de jogo patológico, uma infinidade de acontecimentos do qual a Abrata se especializou, no próprio nome diz, nos transtornos afetivos, que é o transtorno bipolar, a depressão e também o comportamento suicida, que basicamente é isso. Mas todas as pessoas que procuram a Abrata, nós oferecemos o que nós chamamos a psicoeducação, que é o ensinamento do que é a doença, como proceder, como fazer o tratamento, se esquecer o remédio, como faz, a importância de procurar uma psicoterapia, a importância da família acompanhar
a pessoa que está doente. A pessoa que está doente, a importância dela aderir ao tratamento, dela aceitar a psicoterapia, aceitar a medicação, só parar com orientação médica, tudo isso faz parte da nossa atividade na Abrata, da qual eu sou vice-presidente, e nós já temos 21 anos de atividade nessa ONG. E como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês, doutora, para conseguir todo esse suporte? Veja bem assim, antes da pandemia, a pessoa poderia se dirigir à nossa sede, que é ali na Vila Mariana, na rua Diogo de Farias, mas hoje é pela rede social, pelo site, pelo blog, pelo Instagram, Facebook, nós temos todos os contatos, a pessoa pode entrar em contato, nós temos oferecido nessa época de pandemia, atendimentos online, grupos de família, grupos de pacientes, grupos de adolescentes, até profissionais que muitas vezes de outras áreas, ou até psiquiatra, psicólogo, nós temos vistos, né, que eles procuram a Abrata, porque ela prima por informações de qualidade, informações científicas. Nós somos 10 membros no Conselho Científico, há uma infinidade, a diretoria executiva que é exemplar, e grande parte de todos nós temos algum envolvimento, direto ou indireto, com a doença mental. Uhum. A doutora falou um pouquinho mais no início da live que nunca se falou tanto de saúde mental como durante essa pandemia, né? Durante a pandemia, nós estamos vivendo uma situação muito inédita, que é ficar confinados, muitas vezes, com as nossas famílias ou com alguns membros da família, uma situação que a gente não vivia antes, porque a gente saía para trabalhar, ficava mais tempo na rua do que em casa. Agora não, agora a gente convive muito mais. Essa convivência, muitas vezes, ela pode gerar mais sofrimento psíquico, agravar algumas doenças, assim, ou dificultar esses relacionamentos familiares, doutora? É muito interessante. Eu digo que nessa era de pandemia está acontecendo tudo e mais um pouco. Num primeiro momento, quando foi decretado vamos dizer, a quarentena, que foi falar de isolamento social, não é o distanciamento físico, para que a gente se proteja da contaminação, mas de início foi muito chamado de isolamento social, grande parte das pessoas sentiram até um conforto. Eu não preciso mais ir no trabalho, eu estou perto da minha mulher, do meu marido, dos meus filhos, né? Então, vamos dizer que 10 dias, 15 dias foi uma lua de mel para casa. Todo mundo em casa. Os idosos que se estavam sozinhos, alguns foram acolhidos pelos familiares, outros continuaram, infelizmente, sozinhos. Esses a gente vê que sofreram bastante. Mas à medida que foi passando o tempo, eu vou me desgastando. Eu vou olhando para você, Daiane, e vou achando defeito. E não vou tolerando. E vai ficando irritado. Então, o que a gente viu? No início, eu digo assim, foi uma lua de mel. Gradativamente foram saindo os atritos, a irritabilidade, até porque você fica confinado no espaço fechado, com uma série de restrições, isso foi aumentando a irritabilidade das pessoas e a tolerância para conviver com o outro foi reduzindo. Então, aí começou a ter as agressões, ter a não compreensão, não ter que dividir um espaço, e isso a gente vê alguns lares onde o homem e a mulher tinham que trabalhar home office, tinha que cuidar das crianças na escola com homeschool, tinha que cuidar dos idosos, tinha que fazer a alimentação, cuidar da faxina da roupa, quer dizer, houve uma sobrecarga. Essa sobrecarga e o convívio com a pessoa trouxe a irritabilidade, a raiva e a intolerância. Tanto que nós mensuramos isso pelo número, infelizmente, de divórcios registrados em cartório, que foi assustadoramente maior do que em qualquer outra época. Assim como o consumo de álcool também aumentou mais de 30%, o que já não era um consumo pequeno. Ah, mas fechou os bares, fechou os restaurantes? Não. As pesquisas mostram que mesmo considerando o que as pessoas beberiam em bares, restaurantes, o consumo doméstico aumentou. O que aumentou a violência doméstica. Tanto para com as crianças e adolescentes, quanto para as mulheres. Então, tudo isso é adoecedor.
É difícil ficar nesse isolamento, nesse confinamento e com tantos problemas. As pessoas iam trabalhar, iam para a escola, então minimizava o atrito que tinha tido ontem. Chegava hoje, as coisas estavam... Mas não, passar a conviver 24 horas no espaço, e muitas vezes esse espaço é 30 metros quadrados, 50 metros quadrados, fica difícil. Além da divisão de um único, por exemplo, aparelho de computador ou de celular para pessoas que têm 3, 4. Então, tudo isto, o não saber partilhar, não saber negociar, não saber gerenciar, infelizmente está sendo adoecedor até agora. E por isso que está se falando tanto, e eu acho que a gente não pode ficar só em falar, temos que estimular a, além de conversar, procurar ajuda. Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, procurar um médico de família, para que a pessoa possa ver o que eu estou sentindo é natural, faz parte do processo dessa era pandêmica, ou não, eu já estou precisando de uma ajuda, uma orientação, uma psicoterapia, ou às vezes nos casos de moderado para grave, já preciso de alguma medicação. Porque não é sempre que a gente precisa de medicação. Às vezes uma orientação já é suficiente para que a gente ponha a nossa cabeça em ordem e possa continuar sem que haja o aumento, a exacerbação para quem já tinha, ou o início, ou o gatilho que a pandemia foi para muitas pessoas dentro das doenças mentais. Doutora, olha que interessante, a gente falando dessa sobrecarga de convivência, digamos assim, né? Aí a Sara comentou, ela disse, eu acho que é pior ficar sozinho, estou morando sozinha e sinto falta das pessoas, do contato, saudades dói. Esse é o outro lado, as pessoas que estão isoladas, né? Então, veja bem assim, a Sara fez uma colocação fundamental. Sara, obrigada pela oportunidade de falar isso. Nós falamos da convivência de quem está num coletivo, né? Mas também temos que lembrar, e foi isso que eu falei, principalmente pessoas idosas ou mesmo pessoas jovens, que com isso acabaram ficando isoladas. E aí, se ela não tem, por isso que a gente fala, o isolamento é físico, é um distanciamento. Se ela não se estimula a ter contato na rede social, por telefone, por videochamada, às vezes conversar com um vizinho da porta, cada um na sua porta, mantendo a distância, conversar com colegas de trabalho, coisas do gênero, o isolamento, ele é adoecedor. É um dos fatores de risco para a doença mental, assim como também para o comportamento suicida. A pessoa vai se angustiando, vai criando fantasma, pensamentos negativos, e isso, infelizmente, pode precipitar a ideia de que não vale mais a pena viver, que não vale a pena enfrentar tudo isso, e começa o pensamento de morte, evolui para uma ideação suicida, e muitas vezes o comportamento suicida. Então, nós temos que estar, se eu sei que uma amiga, se eu sei que um amigo está sozinho, claro que se eu tiver empatia, eu vou ligar, eu vou fazer uma chamada de vídeo, eu vou até lá, levo alguma coisa, mantendo o distanciamento da máscara, do álcool, a higiene com água e sabão, querida, não é impossível ter encontros. Sim. Claro que não é o que a gente tem visto em alguns bares que foram liberados, algumas baladas, que as pessoas estão como se não tivesse mais o risco do contágio. Claro, que como ainda se tivesse acabado a pandemia. Né? Exatamente, que não acabou. A gente está mais tranquilo porque a gente hoje conhece, os médicos já conhecem como lidar com os sintomas que o vírus causa. Então, isso tende a favorecer. Mas não acabou a pandemia, nós não temos ainda um controle para que a gente possa sair sem freios. Né? Doutora, eu gostei muito de uma coisa que a senhora disse. A gente, no começo, entendeu que era distanciamento social. Mas, na verdade, o que a gente precisa é distanciamento físico, sociabilizar, como a senhora disse, por telefone, pela uma chamada de vídeo. Então, manter o contato com a nossa família, amigos, é fundamental para a nossa saúde mental. A gente o ser humano não vive sozinho, né? Isso é tão importante, Daiane, e a tua colocação em reforçar isso. Existe um estudo que já tem, ele é um estudo
longitudinal, já tem mais de 70 anos, com o pessoal da Harvard, que mostra assim, quais os fatores de felicidade, né? E um fator nesse tempo, olha, 70 anos é bastante tempo de estudo. Os pesquisadores iniciais já até faleceram, mas o estudo continua acontecendo. O fator de maior que traz felicidade, qualidade de vida e bem-estar é a socialização, é ter amigos, é ter família, é ter companhia. Então, esse isolamento, que de início foi dito isolamento social, foi a coisa mais errada que a Organização Mundial de Saúde poderia ao colocar social junto da palavra isolamento. Era o isolamento físico. Isso. Então, assim, socialmente, por exemplo, assim, moro num prédio, há uma senhorinha, eu já sou terceira idade, mas há uma senhorinha mais velha que eu, fizemos uma sopa em casa, na época que estava mais frio, desci o elevador, avisei ela por interfone, vou deixar na sua porta. Deixando num lugarzinho que ela pudesse, ela ficou agradecida, se sentindo acolhida, porque os filhos não a têm vindo visitar. Uhum. E isso é triste. E logo no começo, se você lembra, foi apontado que os velhos eram o grupo de risco, além de pessoas com doenças crônicas. E muitas famílias abandonaram os idosos, isolados, cada um na sua casa, como essa pessoa que nos falou há pouco que está sozinha. Uhum. E interessante assim, que quem está sozinha gostaria de estar com pessoas. Quem está com pessoas, com a família, não sei o quê, eu queria estar sozinha. Tá sozinha. Nunca ninguém está contente. Mas nós temos que aprender a conviver com aquilo que tem a meu redor. Se eu tenho família que vive comigo, nós temos que saber as regras. Se eu estou sozinha, eu tenho que aprender a me comunicar. Será que a Daiana está ocupada, que eu posso agora ligar e conversar um pouquinho com ela? Ou deixar um recadinho para quando ela estiver desocupada, ela ligar para mim? Então, é importante ter esta interação, essa comunicação. E a família é um dos papéis para cuidar de todas as pessoas que estão à volta, distante ou no mesmo ambiente. Uhum. Uma coisa que eu queria destacar, Daiane, se você me permite, claro, é a preocupação que a gente tem com os adolescentes. Como eu estudo muito suicídio, a gente tem preocupação com essa população. E muitas vezes os pais falam assim, não, mas ele está lá quieto no quarto, no celular. Então a gente chama atenção para a geração quarto. A geração do quarto. Eu estou no quarto na rede social, mas muitas vezes ele está se sentindo isolado, ele está se sentindo abandonado, ele não conversa, ele não fala. E o pai e a mãe acham que está tranquilo porque ele está no celular. E muitas vezes eles vão deprimindo, eles vão tendo alterações de comportamento e com isso acabam buscando site, buscando informações sobre como acabar com a vida. Nós que atendemos também adolescente, muitas vezes são outros colegas adolescentes que percebem que o coleguinha está triste, está deprimido e pensando em acabar com a vida. Uhum. E é muito comum isso, e a gente pede, se você percebeu de que um amiguinho seu está assim, avise o pai, avise a mãe dele, porque você vai estar ajudando o seu amigo. Então, essa comunicação é importante, porque a geração que nos preocupa são os jovens, porque eles estão, infelizmente, desvalorizando a própria vida, banalizando, e como nós estamos numa era de tudo descartável, a vida não pode ser descartável. Nós temos que achar motivos para viver, motivos para ter alegria, motivos para ter prazeres. E se a gente procurar, a gente encontra e muitos. Doutora, eu queria que a gente pudesse dar mais alguns exemplos de como que a família pode perceber que esse adolescente, ou até uma pessoa mais velha, está indo por esse caminho. Né? A senhora falou um pouquinho já no começo, mas se a gente puder reforçar. Então, para abrir os olhos dos pais, dos familiares, e até para os nossos amigos, para as pessoas que a gente convive. Quais são os sinais? Porque também a gente, às vezes, a gente está vivendo um momento delicado. Então, estar mais triste, mais entediado, com medo, inseguro durante essa pandemia, digamos assim, é normal, vai acontecer com muitas pessoas. Mas quais são os sinais de que passou do que a gente pode considerar a normalidade e está começando um adoecimento e essa pessoa precisa de ajuda? Eu vou trocar a palavra que você usou, normal, porque assim, na verdade, não é normal. É natural, em função desses acontecimentos. Então, é natural
que às vezes eu possa ficar um pouco mais triste, um pouco mais chateada, às vezes até irritada. O que nós vamos perceber, seja nas crianças também, seja no adolescente, seja no adulto jovem, ou mesmo no adulto maduro ou no idoso, são mudanças de comportamento, quando essa mudança acentua muito do que ele era. Ele está mais isolado do que é o natural de que esteja, ele está falando que não deseja mais viver, ele está falando em morte, você sem mim ficaria melhor, eu não valho a pena, eu estou incomodando, ele não se sente pertencendo àquele lugar, àquela família, ele se acha um intruso, está com menos-valia, a autoestima dele está baixa, principalmente adolescente que às vezes começa a fazer o cut, se automutilar, cortando, começa a vestir roupa, e às vezes está calor, os pais têm que observar, por que não está de short ou de camiseta? Porque está escondendo que está se mutilando, está escondendo isso. Então, toda e qualquer alteração de comportamento. E muitas vezes o que a gente vê é que, às vezes, a mudança de comportamento é até no próprio adulto. Como eu enfatizei, o aumento do consumo de álcool. Então, as pessoas ficam alcoolizadas, com isso ficam mais irritadas, agressivas, e os adolescentes e os idosos acabam sofrendo isso tudo que está acontecendo. Então, é importante mudança de comportamento. Não quer dizer que mudou o comportamento, está doente. Mas a gente fica de alerta, para que de olho, para que a gente possa, de fato, fazer aí a conclusão. Tem dúvida? Procure um profissional. Procure, hoje facilitou muito com o atendimento da telemedicina, o atendimento online. Faça um primeiro atendimento. Precisou? Faça o atendimento presencial para que a gente possa ver. O que não pode é achar que tudo isso faz parte, né, do que fala o novo normal, que não tem nada de novo e não tem nada de normal. É natural, mas tem muita coisa diferente. E é esse diferente que nós temos que ver o grau do que é aceitável e do que precisa de ajuda e de tratamento. Adorei isso, doutora. Natural. Né? Natural, porque não é normal, né? Exatamente. Doutora, eu só vou responder aqui que as pessoas estão perguntando se essa live vai ficar salva. Vai ficar salva sim aqui no meu IGTV. Aí depois você pode mandar... E vai ficar também salva na Brata. Na Brata. Então vai ficar salva nos dois perfis. Vocês podem compartilhar com pessoas da família de vocês, pessoas que vocês queiram, né? Que possam ter acesso a tudo isso que a gente está conversando. Doutora, eu acho muito importante a gente explicar uma coisa para as pessoas do que é uma doença mental. Porque muitas pessoas, essa é uma conversa, digamos assim, nova que a gente vem tendo. Há poucos anos se fala abertamente sobre saúde mental, sobre adoecimento, né? Sobre suicídio, sobre depressão. A gente tinha muita vergonha, muito tabu, as famílias tinham vergonha. Então, muitas pessoas ainda não entendem direito quais são as causas, o que leva, porque a gente vê pessoas dizendo, isso é falta de Deus, isso é falta de uma pia cheia de louça, de um tanque de roupa suja. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente que não tem relação com isso, que tem muitas causas, inclusive genéticas, né, hereditárias, enfim, doutora, para a gente entender direitinho, como é que uma pessoa adoece de uma doença mental? Essa sua pergunta é de fundamental importância. É falta de um tanque de roupa. Se fosse assim, as empregadas domésticas, lavadoras de roupa não adoeciam, e elas adoecem. Se fosse falta de Deus, os religiosos não adoeciam. Nós temos pastores que adoecem, nós temos padres, nós temos rabino, nós temos... Todos os religiosos também adoecem de depressão, de ansiedade, de pânico. A depressão, a ansiedade, o pânico, a ansiedade general, acomete todas as pessoas dos dois gêneros. A depressão pega 2 vezes mais as mulheres, mais os homens, mas os homens deprimem. Eu acho que a gente não tem que descuidar do homem depressivo, porque o que acontece é que ele vai somatizar, ele vai infartar, ele vai ter um AVC, ele vai para o alcoolismo, ele vai para outras doenças. A doença mental, ela tem um caráter genético. 1/3 é genética. Eu às vezes digo assim, tem depressão, tem ansiedade, quem pode? Como quem pode, doutora? Pode porque eu estou codificado geneticamente, isso é o pode. Eu estou codificado geneticamente, mas eu posso passar a minha vida inteira e não desenvolver o quadro depressivo, ansioso,
transtorno alimentar, transtorno compulsivo, esquizofrenia, qualquer doença. A genética corresponde a 1/3. O outro terço são fatores ambientais. Então, fatores estressores, desde intraútero, a primeira infância, a adolescência, o adulto jovem, o tempo todo, nós somos submetidos a acontecimentos de vida. Que se eu não sei lidar e enfrentar, isso pode ocasionar um estresse. O estresse oxida as células, muda toda a neurotransmissão e aí começa a manifestação de quadros de depressão, de ansiedade, de pânico, de seja lá do que for. E outro tanto é a própria pessoa, que é a capacidade. Então, é 1/3 cada coisa. E aí, outros fatores que pode. Então, a própria pessoa, a capacidade que ela tem de enfrentar adversidades. Por exemplo, nessa pandemia, não está bem para ninguém. Tem pessoas que perderam o emprego, tem pessoas que tiveram seu salário reduzido, tem pessoas que estão trabalhando mais do que trabalhavam. Tem pessoas que estão com medo de perder o emprego, teve pessoas que perderam pessoas pela Covid ou por outras doenças, porque também morreram de outras causas. Tem pessoas que ficaram na UTI, tem pessoas que ainda estão com medo da doença. Quer dizer, tudo isso são estressores. Mas tem pessoa que está conseguindo enfrentar isso e podem não adoecer. Que eu espero que seja até a maioria, porque ela tem resiliência, ela tem capacidade de enfrentamento das adversidades e ela consegue enfrentar. As que não têm, que têm uma vulnerabilidade, essas vão precisar, essas vão adoecer. E a depressão, a ansiedade nunca começa de repente. Eu dormi bem e acordei deprimida. A depressão é sorrateira, ela vem vindo gradativamente, ela vai perdendo o brilho, ela vai alterando o sono, ela vai sentindo um desconforto, ela vai sentindo perda de prazer por pequenas coisas, que isso vai acentuando para grandes coisas. Ela vai pensando que ela não consegue fazer mais a live, porque a Daiane é muito boa, eu não vou saber o que fazer na live dela, eu fico com medo, com receio, baixa a autoestima, eu começo a ter alteração de apetite, que pode ser para mais ou para menos, o sono também pode ser para mais, para menos. Ah, ela dorme muito, é fuga. Não é fuga, é um sintoma típico da depressão. Ah, ela está comendo muito, é um sintoma típico da depressão. Então, nós temos que olhar tudo, e isso vai num grau acentuado, e como eu disse, se é um grau leve, uma conversa, às vezes uma orientação, melhora e ela volta para o natural dela. Se isso vai acentuando para o grau moderado, o grau grave, ela precisa buscar ajuda de um psicólogo e um psiquiatra com experiência para que possa fazer o diagnóstico correto. Porque muitas vezes, às vezes, não fazem o diagnóstico correto e a pessoa continua sofrendo. E um percentual vai precisar de medicações, que nós temos que ter a noção que a medicação não causa dependência. A medicação, os antidepressivos, eventualmente, se precisar, os antipsicóticos, estabilizadores de humor, eles vão equilibrar a cabeça para que a pessoa possa voltar ao normal. Mas muitos têm a fantasia de que o remédio vai causar dependência. Eu já não nasci de óculos, mas já tem 2 décadas que, pela idade, eu precisei do óculos. Se eu tirar o óculos, eu enxergo muito mal o rosto da Daiane. Se eu ponho o óculos, eu volto a enxergar bem. Eu estou dependente do óculos? Não. O óculos corrige o meu grau de refração que está deficiente. Então, o antidepressivo, o estabilizador de humor, as medicações, vão corrigir o que nos neurotransmissores estão diminuídos ou aumentados, como é o caso da euforia, da mania. Então, é importante que a medicação ela vai corrigir. Uma vez melhorado o quadro, a gente precisa fazer a manutenção, depois, gradativamente, cada médico vai gerenciar se pode ou não tirar, dependendo da gravidade e dependendo se vai ter recaída ou recorrência. Então, a gente precisa tirar o estigma, e isso a gente só faz tendo conhecimento. Ontem, eu assistindo uma das suas lives, alguém falou algo que eu achei importante. O conhecimento de fontes adequadas, fontes fidedignas, porque hoje a rede social... Muita informação, né? Muita, e que muitas vezes não são corretas. Então, buscar uma fonte correta
é importante para que a gente tenha a base de fazer o melhor para nós mesmos, para o nosso familiar, para o nosso amigo, para quem está doente. Isso é fundamental que a gente busque. O grave da depressão é que se não cuida, e ela começa aí, para o grau moderado, o grau grave, começa a ter ruminação depressiva, a pessoa fica se torturando na cabeça, vai aparecendo o pensamento de morte, vai aparecendo ideação suicida, eu deixo de ter motivo para viver, passo a querer me matar, e aí vem a fatalidade do desfecho que a gente não quer. A coisa, com 41 anos de profissão, a coisa que eu mais quero é ver esses números de suicídio reduzidos. Isso, doutora, é importante, a nossa busca constante. Se a senhora me permite dar um pequeno depoimento sobre remédio, né? As pessoas em geral me mandam muitas perguntas, que têm medo, ficam com medo de ficar viciadas, de que o remédio vá transformar a personalidade. Então é muito importante esse esclarecimento da senhora. E comigo foi assim, eu precisei de medicação em algum momento do meu tratamento, tomei medicação durante 2 anos, e agora já tem 2 anos que eu parei a medicação. E não precisei mais. E como a senhora falou, foi gradual, foi diminuindo aos poucos, até que a gente tirou, manteve a terapia, e agora, com muita alegria, já tem 2 anos que eu não tomo nada e me sinto muito bem. Então, eu sempre digo para as pessoas, não tenha medo da medicação. Claro que não é todo mundo que vai precisar, mas se for o caso, procure um médico que você confia, né, um médico bom, que alguém tenha feito o tratamento, tenha indicado, e acredite nesse bom profissional, né? E eu também só queria falar, doutora, que a gente recebeu um comentário aqui do perfil que chama Harmonia, Paz e Bem, eu não sei o nome da pessoa, e ela escreveu assim: eu senti muito aperto no peito, uma tristeza sem explicação e pensamentos de acabar com tudo. Não me sinto bem estando viva, pensamentos e vontade de morrer. Nunca tinha sentido isso. Isso encaixa um pouco no que a senhora está comentando. Então, gostaria que a gente pudesse orientar essa pessoa, eu não sei o seu nome, Harmonia, Paz e Bem, procura ajuda, porque não precisa ficar nessa dor, né, doutora? O que a gente poderia dizer para ela? Então, veja bem, ela já está no que a gente fala assim, o grau mais grave da depressão, onde ela já está tendo ideias de morte, desejo de morrer e não vê mais sentido na vida. O que ela precisa urgente ser levada por alguém, ou ela ir espontaneamente a um psiquiatra capacitado para identificar isso, para ver o risco que ela tem contra a vida, porque o suicídio é uma emergência médica, ela precisa tratar. E esse tratamento, Daiane, é importante que ela busque. Você viu que você mesmo deu seu exemplo, você tratou e você melhorou. Ela seguramente vai tratar e vai melhorar. E futuramente, numa live sua, ela vai dar o depoimento. Eu pensava em morrer e hoje eu estou feliz da vida. O que a gente mais vê, o que eu vejo, como eu lido muito com pessoas com esse risco de suicídio, é exatamente isso. Naquele momento, a pessoa pensa em pôr fim à vida. Mas é uma decisão que não tem volta para um problema passageiro. Se tratar a depressão, se tratar as angústias, os motivos que está levando a isso, nós achamos outra solução. É muito comum o suicida ele ficar na ambivalência de querer viver e querer morrer. No fundo, ele quer viver, ele quer sair da angústia, da dor, do sofrimento, que parece interminável, insuportável e infindável. E nesses is todos, se nós estendermos ajuda, a gente pega a brecha ali na ambivalência do viver e morrer. E a gente faz com que a pessoa tenha motivos para viver. Porque uma vez tratada a doença mental, tratada a depressão, os pensamentos de morte, os pensamentos de suicídio deixam de aparecer. Então, o que nós recomendamos a ela, provavelmente não quis se identificar e não precisa se identificar, mas precisa sim buscar ajuda. Dê um help. Eventualmente, quando as pessoas são tomadas por esse sentimento e às vezes não tem com quem conversar, com quem falar, eu acho que o importante é a gente ter uma linha direta, 24 horas por dia, todos os dias da semana, isso quer dizer todos os dias do ano, do CVV. 188, para aquele momento de mais angústia, mais dor. Ela fala até de uma dor visceral, que é a dor da angústia.
E isso é muito sofrimento. Então, ela deve procurar, não só ficar na ligação para o CVV, mas procurar um psiquiatra que entenda, que comece a tratar, que ela vai ver que num tempo mais curto do que ela imagina, tudo isso vai ficar para trás e ela vai voltar a sorrir para a vida com alegria, com prazer. Uhum. Assim como a Rosângela acabou de deixar um depoimento aqui bem emocionante também, ela disse: eu tenho fases em que penso constantemente em suicídio. Às vezes não quero nem dormir com medo. Então, Rosângela, também busque o apoio da sua família, busque ajuda. Como a doutora falou, existe um caminho de cura possível para isso, né? A coisa mais importante é a pessoa não resistir a procurar ajuda. E por isso que a gente está falando que é importância a ajuda dos familiares, é importância a ajuda dos amigos, é importância de informações corretas para que a gente busque o profissional mais adequado e com isso a gente possa sair. Não é que nós estamos num beco sem saída, ao contrário, nós temos saída, nós temos opções. É a mesma coisa que uma pessoa que de repente sente uma pontada no coração e irradia para o braço esquerdo. Ela vai ficar parada? Não. Ela vai procurar um pronto-socorro, ela vai procurar um pronto-socorro, lá vão fazer os exames, pode ser até que ela vá para uma UTI coronariana cuidar porque ela está infartando. Uhum. Se ela ficar em casa, claro que ela vai ao óbito, porque o infarto muitas vezes não tratado morre. É a mesma coisa o pensamento suicida. Se não tratar, infelizmente a fatalidade pode acontecer. E agora, isso é para todas as doenças. Por que, né, que a gente ainda tem tanta vergonha de cuidar das dores emocionais? A senhora deu esse exemplo, né? Se a gente está com um princípio de infarto, você não vai cogitar ir a um pronto-socorro, em buscar ajuda, se você quebrou o braço, se você quebrou a perna. Mas para as dores emocionais, a gente ainda continua envergonhado de buscar ajuda. A gente precisa mudar essa mentalidade, não é? É por isso que eu disse assim, que eu nunca vi falar tanto de saúde mental quanto nessa era pandêmica, né? Mas assim, é falar, mas a gente precisa também agir e procurar ajuda. Porque é como se, por ser emocional, não tivesse que buscar tratamento. Como eu acabei de falar, depressão, ansiedade, pânico, transtorno alimentar, transtorno de impulsos sexuais, impulso de compra, de jogo patológico, todas essas coisas, esquizofrenia, bipolaridade, tem alterações neuroquímicas. Então, não é a fragilidade minha que eu não sei lidar. Tem a parte genética, tem a parte de influência de todos os estresses que eu sofri na vida e que vão modificando a minha cadeia genética e piorando, acentuando e precipitando o adoecer, então eu tenho que buscar ajuda, porque existe. Eu me formei no final dos anos 70, quase não tínhamos opções de tratamento, mas mesmo assim, as pessoas procuravam ajuda e a gente melhorava, fazia as pessoas melhorarem. Hoje, nós temos um arsenal muito grande de opções de tratamento. Medicamentos com pouquíssimos efeitos colaterais e muitos efeitos benéficos. Então, a gente precisa tirar esse estigma, esse tabu de como se não, se eu tenho algum problema emocional, é porque eu sou fraco. Não. Na verdade, a depressão, ela pega mais os fortes. O fraco é fraco, ele não faz grandes coisas na vida. Agora, o forte faz. E a depressão gosta dos fortes. E é esses fortes que tem que dobrar nessa hora o seu orgulho, procurar ajuda para que de novo fique em pé, de novo fique fortalecido. Na verdade, é um desafio quebrar o paradigma, o estigma e o preconceito. Doutora, chegou uma pergunta aqui da Gabriela, ela está perguntando para a senhora o que fazer quando uma pessoa está se automutilando dentro de casa. A senhora citou o caso dos adolescentes, né? O que fazer se a família percebe que o adolescente está se cortando? Então, veja bem, a gente fala muito do adolescente, mas às vezes até adultos e crianças pode acontecer isso, não é exclusivo dos adolescentes. É mesmo. Nossa, eu achei que fosse só na adolescência. Não, é mais frequente nos adolescentes, mas às vezes até pessoas adultas diante da dor, porque há uma dor interna, uma angústia, e as pessoas aprendem que se cortando, o corte diminui a dor interna, mas isso é passageiro. Então, se eu tenho em casa alguém que está
se cortando, se mutilando, às vezes se queimando com cigarro, fazendo cortes, fazendo machucados das mais diversas formas, nós temos que parar, ter muita paciência e, com empatia, começar a conversar. Agora, o que não pode é um pai, uma mãe, um familiar, ao conversar, mas tem gente pior que você, com mais problema, você tem tudo, eu te dou tudo. Pode dar tudo, mas a pessoa está angustiada, a pessoa está sofrendo e ela precisa ser levada, na maioria das vezes, para um profissional que vai ver, para fazer o diagnóstico correto do porquê tanta angústia, porquê tanto sofrimento. Que a mutilação é para amenizar uma dor emocional. E essa dor emocional precisa ser olhada com muita atenção. 10% das pessoas que se mutilam acabam indo para comportamento de risco para o suicídio. Então, não é para banalizar. Não é para deixar, isso passa, não. A gente tem que cuidar, porque um percentual significativo acaba evoluindo para um comportamento suicida, e a gente precisa, sim, Daiana, dar atenção. Então, é o pai, a mãe, é o tio, a avó, seja lá quem for, olhar para essa pessoa como ela precisando. Ela está com algum sofrimento, com alguma coisa, e muitas vezes ela tem dificuldade de falar. Por quê? Ela vai receber censura, ela vai receber julgamento, ela vai receber crítica. É tudo que não devemos fazer. Chegou mais um comentário da Jamila, dizendo exatamente isso. Ela diz, eu também às vezes penso em desistir, porém minha família nunca percebeu. Eu sofro em silêncio. É isso que a senhora está falando, né? Mas aí vai de encontro à campanha que estamos fazendo. Como é mesmo o nosso slogan, querida? Falar pode mudar tudo. Não sofra em silêncio, Jamila. Então, Jamila, você está ouvindo a live certa, porque o slogan é falar muda a vida. Então, falar o quê? Falar do meu sofrimento, falar da minha angústia, não no meio de uma discussão, de uma briga, porque aí todos os ânimos estão acirrados, ninguém vai compreender. Mas uma hora você vê qual pessoa da família você vai sentir mais confortável. Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é o irmão, às vezes é a empregada da casa, às vezes é a vizinha, às vezes é uma amiga. Fale com alguém. Esse alguém vai replicar para outras pessoas, não como fofoca, mas como busca de um caminho para que a gente possa dar assistência adequada às pessoas que estão em sofrimento. Falar muda tudo. Por isso a gente precisa falar e falar do nosso sofrimento, das nossas angústias, daquilo que aperta no peito e dói. Aquilo que sangra a alma e que a gente precisa estancar para poder viver feliz, com qualidade, com bem-estar. Verdade. Fico emocionada, doutora, com as suas palavras, porque só quem passa por uma dor como essa sabe o que é ter um nó apertado no peito, uma angústia, a vida perdeu o brilho. Então, eu quero agradecer muito a senhora por todos esses esclarecimentos. Foi incrível. A senhora tem um jeito de explicar que a gente entende tudo com muita facilidade. Muito obrigada. Quero agradecer a todas as pessoas que mandaram comentários, perguntas, e quero deixar à disposição esses minutos finais para a senhora deixar a sua mensagem final para todo mundo que está acompanhando a gente. A mensagem final é primeiro agradecer a parceria com que você fez, que a gente pudesse estender essa campanha para pessoas que seguramente estão em sofrimento. E todas as pessoas que estão em sofrimento, ou que têm pessoas à sua volta, familiares que têm pessoas sofrendo, pensar que há solução, que tem busca. Que nós temos que buscar, não temos que ter preconceito, não temos que ter estigma e tabu. Tudo que nós vamos buscar é para o benefício de quem está sofrendo, de quem está. Existe hoje várias opções. No século XXI, as coisas mudaram muito. E a gente precisa mudar essa coisa do preconceito, do estigma. Sofrer para quê? Se tem solução. Então, eu vou buscar solução e com isso eu vou ser feliz. Eu vou ter motivos para viver, motivos para comemorar, mesmo na era da pandemia. Muito obrigada pela oportunidade, querida. Doutora Alexandrina. Quem não conhece, busque o site da Abrata. Muitas informações de qualidade nós temos lá.
Dá uma olhadinha aqui na bio, ó, a Brata, que você está vendo, que é o perfil que a doutora Alexandrina está conversando com a gente. Assim que terminar a live, entra lá no perfil da Brata, você vai ver que tem o site deles, tem muitas informações. Também você pode contar com o apoio do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que também, junto com a Brata, são os dois parceiros dessa campanha Falar Pode Mudar Tudo. Quero agradecer a vocês da Brata, doutora, ao CVV, e agradecer principalmente a Libs, que é a organizadora dessa campanha Falar Pode Mudar Tudo, por unir a gente, todos esses profissionais incríveis que eu tive a oportunidade de fazer lives nessas últimas semanas, levar toda essa informação para vocês, como diz o nome da campanha. Quanto mais a gente puder falar sobre isso, mais a gente vai mudar do preconceito para a empatia, do preconceito para o acolhimento. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada, um ótimo sábado para a senhora e obrigada a todos que participaram. Para você também e para o que está chegando aí, em breve, em outubro, teremos gente nova na casa. Teremos gente nova na casa. Obrigada, obrigada. Um beijo enorme, gente. Tchau. Tchau.